Agora Isso, que sim, agora vai. Dani. Agora Boa noite. foi. Agora foi. Demorou, mas abalou. Hoje você me vê Te e me ouve? vejo. Bem mais legal fazer a live vendo a janela, né? Não estou sozinha. Oh, meu Deus. E é isso, né, Dani? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí que todos os dias são dias, é dia de recomeçar, de repensar, de recalcular a rota, de fazer novas escolhas. E tá tudo bem mudar de Uhum. opinião, tá tudo bem renovar aquilo que não deu certo. E aí, como que você chega com esse papo do todo dia é dia de recomeçar? Então, né, isso veio porque uma pessoa muito querida falou, né, gente, vocês estão pensando assim, porque já está em novembro, agora só no ano que vem, né? E aí, realmente, né, a gente para pensar, se a gente dá bobeira, a gente começa a entrar nessa ideia de que, agora só no ano que vem, e aí se acomoda num desconforto, porque, já está no fim do ano mesmo, agora não dá para fazer nada, só vou mesmo a partir do ano que vem. E aí, o que acontece? Chega no ano que vem, quando começa o ano, só depois do carnaval que as coisas funcionam. E aí nunca vai fazer o que tem que fazer, né? E aí, no fundo, isso vai bater aonde? Isso vai bater na procrastinação. Que a procrastinação nada mais é do que a gente adiar a felicidade que a gente quer viver, os nossos projetos, aquilo que a gente quer, né? E por que a gente faz isso com a gente? Por que a gente adia os nossos próprios sonhos, a nossa própria felicidade? Por que a gente deixa para depois algo que é importante para a gente? Fica dando desculpa para se entregar para aquilo que está no nosso coração. Normalmente é porque a gente não quer desagradar alguém. Normalmente, quando a gente deixa de fazer o que a gente quer, é porque alguém vai ficar chateado. Alguém que está ali facilitando a nossa vida, ajudando de alguma forma. Essa pessoa ou essas pessoas, às vezes é a família da pessoa que está ali, não vai gostar muito se você fizer aquilo que você realmente quer fazer. Se você bater no peito, né? E aí a gente volta para se bancar dentro daquilo que está dentro do seu coração. E aí a gente fica se sabotando, a gente fica adiando, dando desculpa, deixando para depois a nossa própria felicidade. E era sobre isso que eu queria falar. O que você acha disso, Jô? Dani, você trouxe tanta coisa legal que a gente pode ampliar para tantas áreas aí, e uma delas a questão da procrastinação da felicidade. Quando nós falamos das pessoas que têm, às vezes, um receio, um medo da plenitude da vida, é um pouco estranho, né? Como eu falasse, como eu vou ter medo da felicidade, medo da plenitude da vida? Mas quando nós vamos pensando dessa forma que você trouxe, vou esperar o ano que vem, vou esperar não sei que dia, vou esperar o carnaval, vou esperar eu conseguir aquele emprego, ver que a gente só fica esperando e quando vamos percebendo, o tempo está passando e vamos ficando frustrados, porque a gente está sempre esperando alguma coisa para fazer o movimento. E esquecemos de quê? De olhar aquilo que nós temos para poder dar o passo possível. Eu confesso que eu já fui muito, 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 muito assim, né? Depois dos tratamentos terapêuticos, a gente vai tendo um pouco mais de consciência para conseguir fazer esse movimento. Porque atrás dessa procrastinação tem outras dores. E uma delas, eu acredito que a principal é aprender a lidar com o próprio orgulho. Aprender a usar o orgulho mal usado que eu tinha, né? Era de achar que eu precisava de saber tudo o tempo inteiro. Aí ver que o que batendo ali é o meu orgulho, que não me deixava fazer o movimento, que não me deixava dar o passo seguinte. E quando nós ganhamos consciência, eu gosto muito de trabalhar com aquela carta na manga, né? Se eu acredito que tem alguma coisa que eu preciso de saber ou de ter um tempo hábil, é de já fazer algo para conseguir fazer o movimento de forma que eu não vá também me machucar, ferir os meus princípios. Porque às vezes a gente quer fazer de toda forma, né? Porque eu preciso fazer, não é o que eu tenho que fazer, eu preciso fazer e quer fazer, acaba se machucando um pouco mais. Então, eu aprendi a olhar esses pormenores, o porquê que eu procrastinava tanto. E aí, a primeira criaturinha que eu encontrei foi a questão do orgulho, que precisamos sim aprender a lidar com orgulho e começar a utilizar o orgulho também a nosso favor, porque dentro do nosso sistema
tudo é muito útil e nós precisamos de tudo isso. A questão é de que forma nós vamos usar essas potências que nós temos. Então, quando você fala da procrastinação, eu acredito que esse vou começar depois, ele se justifica em várias outras dores que estão aí escondidinhas, né? Que muitas das vezes a gente não consegue saber de onde vem, na verdade, né? Exatamente. E aí a gente está se vigiando, né? Comigo, por exemplo, é assim, eu não tenho tudo que eu preciso aqui, tá faltando alguma coisa, então por que que você, né? Aí é a conversa interna, é sempre aquele diálogo interno. Então por que que eu não dou um passo em direção a essas coisinhas que estão faltando para que eu consiga chegar lá? Mas sem, né? Ao invés de usar o fato de que eu não tenho todos os recursos que eu preciso para ir, por que que eu não vou com o que eu tenho? Por que que eu não começo a me direcionar com aquilo que é possível, com aquilo que está na minha mão, do jeito que dá para fazer? E aí eu vou no caminho adquirindo. Mas hoje, não deixar para depois, não deixar para amanhã. É muito fácil a gente deixar para amanhã. Porque, hoje eu não tô afim, mas, cara, você não vai estar afim nunca de fazer a parte chata para chegar na parte boa da vida que você quer viver. Porque a vida dos sonhos não é só em coisas maravilhosas que eu vou fazer o dia inteiro, vai ser incrível. Vai ter um monte de coisa chata, sempre vai ter. E chato também é difícil de desapegar daquilo que a gente está vivendo agora para dar um pulo do gato e fazer aquilo que a gente quer fazer amanhã. Mas se eu não começar ontem, a gente nunca vai começar, vai ficar empurrando com a barriga, porque eu não tenho os recursos todos. E tem um sabotador interno que é gigante, que é o medo de errar. Se eu fizer errado, aí tá o orgulho de novo, né? Se eu fizer errado, o que que vão achar? E daí, o que que os outros vão achar se você estiver fazendo tudo certo, fora daquilo que você deseja fazer para sua vida? E daí? Você está sendo perfeita, maravilhosa, incrível. Mas no seu coração tá um vazio enorme porque você não gosta da vida que você está vivendo. Não é melhor errar em direção ao caminho daquilo que você realmente deseja, independente do que os outros vão achar ou não? E na hora de dormir, botar a cabeça no travesseiro, é você com você mesmo. Então, se seu coração não está descansando em berço esplêndido, no lugar de eu tô no caminho do meu coração, fazendo aquilo que eu amo, ou pelo menos me direcionando para aquilo que eu realmente quero, pouco serve você fazer tudo perfeito e maravilhoso. E daí, né? E aí também tem outra coisa, assim, eu não sei aonde isso vai dar, eu não sei como isso vai chegar, eu não sei como que eu vou conseguir chegar ali. Gente, esse sonho aí dentro do coração, isso tudo que está guardado aí, que a gente está querendo trazer, não está escrito no manual. E na grande maioria das vezes, quando a gente começa a se direcionar para isso tudo aí da nossa luz brilhando, que a gente pode atingir acreditando no que está dentro da gente, parece que a gente está indo de cara com a parede, né? A grande verdade é essa. Parece que você está num trem bala a 100 km a 200 por hora indo de frente para a parede. Porque você está ali fazendo um monte de coisa e não faz a mínima ideia onde isso vai dar. Mas é o caminho. O caminho a gente vai criando, a gente vai trilhando ele, a gente vai fazendo ele, caminhando, passinho após passinho. E de passinho após passinho, a gente vai chegar no topo do Himalaia. Não tem outro jeito. A pouquinho, 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 a gente está lá no alto. Mas se você ficar preocupada com como que eu vou chegar lá no alto, você nem começa a jornada. Então, o que eu posso fazer agora com os recursos que eu tenho aqui na mão? O que me é possível? Eu ainda não consigo chegar lá, mas se eu conseguir daqui até ali, eu já estou meio metro mais perto do topo do Himalaia. Já estou indo na direção de onde é o meu sonho, por mais alto que ele seja. Se eu não começar do começo, que é fazendo, que é me programando, juntando o que dá para fazer e começando a engatinhar, você não vai fazer um Cooper de primeira na vida. Você primeiro começa engatinhando. Depois você levanta para começar a caminhar, e vai tropeçar, e vai cair no chão, e vai errar sim. E tá tudo bem, vão ter erros. Mas é errando que a gente aprende. Não pode desanimar porque eu não sei como é que eu vou fazer. Né, Jô? Ô, Dani, eu fui anotando aqui porque foram me dando vários insights, porque como que nós, seres humanos, temos tanto medo do erro. E daí, quando nós começamos a entender e aprendemos que o erro, na verdade, é só uma forma de aprender também,
vai ficando mais leve. Porque, como você mesmo disse, se eu estou parada, eu não consigo alcançar aquilo que eu preciso. Eu fiz e não deu bom. O errado é justamente porque não deu do jeito que a gente queria. Por isso que a gente chama que foi errado. Se eu tenho essa tentativa e vi que não deu do jeito que eu queria, eu já tenho um material, eu já tenho uma possibilidade de análise para poder calcular uma nova rota. Fazer diferente. Olha, já aprendi que fazendo assim não dá certo, não dá bom. E daí eu tenho ali uma forma de fazer estrategicamente, pensar o que não foi legal e que eu posso modificar. Ou seja, o erro não é uma saída, uma estratégia inteligente para as pessoas que desejam verdadeiramente conquistar aquilo que dizem que querem conquistar. Porque uma coisa também é eu dizer que quero, e a outra coisa é eu querer verdadeiramente e estar disposta a fazer um movimento para. Aí são coisas diferentes, né? Aí, né, o outro lugar que você chegou aqui, que tem a ver com a escassez, quando eu estou olhando só o que me falta, eu esqueço de agradecer e validar aquilo que eu tenho. Ou seja, automaticamente eu estou vibrando no copo mais vazio, estou vibrando na escassez e estou vibrando também na ingratidão. Porque se eu só consigo olhar para aquilo que me falta, eu não consigo agradecer aquilo que eu tenho. E a vida começa a ficar vibrando nesse padrão da escassez, aí vai começar a escassez de tempo, escassez de dinheiro, escassez de oportunidade, porque aquilo que eu estou emanando é justamente aquilo que tende a atrair e acontecer para mim na minha vida. Quando nós começamos a olhar para este lugar, vamos também fazendo ali alguns tipos de movimento para que nós possamos sair desse ciclo repetitivo, que às vezes a gente não consegue entender de onde vem, mas pode estar vindo ali justamente da nossa ingratidão pelas nossas habilidades, pelo aquilo que a gente tem, por só olhar aquilo que nos falta. E outra coisa que eu anotei aqui, que eu achei muito legal também da sua fala, foi a questão do controle. Ah, mas eu não sei como vai ser. Quando nós queremos saber como vai ser tudo, o que está gritando ali nas entrelinhas é o controle. É a necessidade de que nada saia das minhas mãos. Que eu não seja surpreendida com aquilo que eu não desejo. Então, eu faço desse movimento o quê? Um apego para controlar, tentar controlar, na verdade, para que eu não seja surpreendida, porque às vezes eu não sei lidar com o imprevisto, eu não sei lidar com aquilo que eu não gostaria que acontecesse. Então, tudo bem também. Não é na questão de um julgamento, mas é uma expansão de consciência para entender qual é a necessidade que nós temos de estar sempre querendo controlar. E não conseguimos entrar no fluxo da vida. Quando nós estamos correndo de acordo ao nosso fluxo, a gente não precisa de fazer força, as coisas vão acontecendo. Se a gente tem essa necessidade de controlar, pode ser que a gente esteja, na verdade, empacando o fluxo que poderia acontecer de forma natural. Só que a gente não consegue ter esse entendimento, essa percepção. Por isso que nós temos esses comportamentos, né? E falar sobre isso nos ajuda a ter a permissividade de calcular novas rotas. Como a gente mesmo disse lá atrás, sempre, todos os dias, é dia de recomeçar. De analisar, de repensar, enfim, de fazer diferente, né? Sim, eu acho muito legal isso que você está falando, da permissão, né? Porque isso da permissão junto com o controle que você está falando, né? Porque a gente fica querendo calcular cada passo e ter aquela previsibilidade. Tudo por aquele medo de rádio não dar certo, de não funcionar, de não sei o quê. E é legal a gente se programar, só que a gente precisa estar aberto para a magia da vida. E entender, vai além do entender, né? E vai além do confiar, porque se a gente olhar para a nossa vida, de verdade, assim, quantas... Você já imaginou estar onde você está agora? Porque eu nunca imaginei estar onde eu estou agora na minha vida. Tá? Lá 10 anos atrás, quando eu estava fazendo outras coisas da minha vida, eu jamais imaginei que eu ia estar vivendo do jeito que eu estou vivendo agora. Se falasse para mim, eu ia ter sofrido metade do que eu sofri, porque eu não tinha controle de nada, eu não sabia como é que ia fazer, e não sabia... E nessa loucura toda, né? A gente deixa de viver o presente, deixa de estar aberto. Assim, tomar
direção, tomar uma iniciativa, que é justamente o que a gente está motivando aqui, a tomar uma iniciativa, a começar a caminhar a caminhada, não deixar para depois aquilo que, se você não sabe o que é, começar a pesquisar o que poderá ser que você quer. Então, assim, e aí investir no autoconhecimento para descobrir o que eu quero, ou começar do começo, seja lá qual for esse começo. Porque aí, quando eu começo a caminhar, mesmo eu não sabendo todas as coordenadas, e eu vou voltar a bater na tecla, não tem como ter coordenada, porque a gente está aqui criando o novo. Estamos criando coisas novas o tempo inteiro, e a humanidade precisa disso. E ao criar o novo, sem uma coordenada específica de cada passo, eu preciso procurar sair do medo e me abrir para as possibilidades e esperar o inesperado da vida. Não só ficar tentando entrar dentro daquilo que eu programei e que vai ser de A mais B. E se tiver uma curva para C que vai me levar para uma expansão infinita e para um ganho de consciência e para um ganho de abundância na minha vida, a gente não sabe. Então, a gente está aberto a essas possibilidades que vêm inesperadas, que vão nos conduzir para o próximo passo, né? Sabendo que a espiritualidade está ali do nosso lado, sabendo que a espiritualidade está conduzindo, dando permissão para a espiritualidade conduzir e mostrar o caminho, né? Por mais que a gente esteja perdido ali, quem está com a espiritualidade do lado, pede serenidade no coração. Espiritualidade me ajuda a fazer esse caminhar de forma serena. Eu não sei para onde eu estou indo, eu sei aonde eu quero ir, mas não sei como que eu vou chegar lá. Me ajuda a ter serenidade no coração para tomar as melhores decisões, mas ir andando e não deixar para depois. E estar abertos a essas possibilidades infinitas, porque elas aparecem. Mas se a gente está muito preso num ponto que só se for assim, você não vai fazer a curva que vai te levar para ser. Você vai ficar daqui. Isso, só vai ficar aqui. Às vezes tem uma curva ali que vai te trazer tanta coisa boa, que vai te trazer tanta experiência, que vai te trazer tanto ganho. E a gente se fecha a isso, porque não foi nada disso que eu planejei, eu não estava imaginando isso, aí volta lá pro orgulho. Não, eu quero ficar do jeito que eu planejei, porque foi assim que eu planejei, então vou ficar com o meu plano, porque eu falei que eu ia fazer isso. Diz o que você disse, faz diferente. Se dê essa permissão de se moldar aquilo que a vida está trazendo para você também. É uma eterna troca daquilo que eu desejo para aquilo que a vida me entrega, e aí a gente junta igual massinha, e aí a gente vai moldando o próximo passo, e agora eu tenho esses recursos, vou usar assim, e vai se dando essa permissão. E aí o inesperado pode ser muito lindo, cheio de surpresas maravilhosas. Mas não, você quer prever o próximo passo. E normalmente a nossa visão, ela é bem medíocre do que a gente pode fazer. Eu falo isso porque eu não imaginava que eu estaria onde eu estou agora. Eu estou muito além do que eu imaginava que eu chegaria um dia. Porque a minha visão desse tamaninho não enxergava o tanto que eu poderia alcançar na minha vida. E aí a gente quer ficar preso nessa visão que a gente não entende, que a gente só enxerga uma fatiazinha da realidade. E por que não se abrir para as possibilidades? Beleza, eu vejo essa fatia aqui, eu direciono, mas eu também estou aberta para que o inesperado me leve. Tentar soltar um pouco o controle. Permitir que seja o que se é e ser grato pelo que se tem. Ser grato pelo que se tem. Nossa, eu tenho tanta coisa boa, eu já alcancei. Como eu faço para conseguir mais? Não tem problema nenhum. Mas se você não consegue enxergar a graça e as dádivas do que você tem agora, como que você espera que o universo vai te dar mais? E aí volta lá para a gratidão, que era o que a Joelma estava falando. Ser grato pelo que você tem e olhar para a metade do copo cheio o tempo todo. Nossa, isso tá legal, isso tá dando certo, isso aqui avançou, tá, né? Não me falta nada e não tá onde eu quero muito mais, mas como é que eu chego lá mas fazer isso dentro dessa graça, dentro dessa certeza que você tá onde você tem que estar. Não tem como errar. Se você tá num lugar que você não tá conseguindo sair dali, tem alguma habilidade nova, tem algum caminho que você não tá vendo, tem alguma coisa que você precisa soltar, ou alguma coisa que você precisa agarrar. Né, Jô? Ô, Dani, quando você fala dessa questão da prisão, eu vejo que em muitos momentos a gente fica na nossa prisão mental. Porque o nosso espírito, na verdade, ele sabe o que nós precisamos de fazer e sabe para onde nós temos que ir e de trilhar.
Só que no nosso racional, na nossa mente, nós arquitetamos alguma outra coisa, algum outro projeto, então o nosso espírito vai nos levando e a nossa prisão mental é aquela que vai fazer esse movimento de segurar. Porque nós começamos a duvidar das capacidades, das potências, das habilidades e a questão do nosso medo, de inseguranças e de querer controlar vai alimentando esse nosso padrão mental. E daí fica a coisa mais difícil de acontecer. Porque dentro da onde não tem esse fluxo, onde eu não consigo entender o que meu espírito está querendo ali dialogar e para onde ele quer ir, não tem um diálogo interno, a gente não consegue fazer a nossa realização. Por isso que ficamos aí rodando em círculos, né? Ficamos girando, 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 e uma tendência de não sair do lugar. E aí vem o que? A frustração. Poxa, eu estou fazendo tanto movimento, eu estou fazendo tanta força e a coisa não vai. E o nosso espírito, muitas das vezes, está querendo ali nos ensinar, nos alinhar dentro do nosso propósito, mas a gente acaba duvidando e pegando essa prisão do nosso mental. Porque geralmente caímos em crenças, caímos dentro dos conhecimentos do inconsciente coletivo. Isso é muito natural de acontecer. Nós precisamos sempre estar aí nos perguntando, nos questionando, esse pensamento ele é meu de fato, ou ele é do externo, ou eu estou fazendo o que eu estou fazendo para agradar alguém. Porque nós verdadeiramente sabemos quando nós estamos ou não felizes. A gente pode até sorrir, mas internamente a gente sabe se a gente está feliz. E o nosso espírito é quem vai nos dar esse direcionamento, desse entendimento. Mas o que nós fazemos muitas das vezes? Porque o que me agrada, o que me faz feliz, às vezes não é de agrado do que estão à minha volta, eu acabo cedendo ao que está ao meu redor, por um momento de querer se sentir pertencente, por querer estar ali dentro de um grupo ou de um clã, de alguma coisa que eu me sinto bem, e tá tudo bem. Mas tá tudo bem se você está conseguindo ter esse diálogo interno para fazer o movimento seguinte, para não ficar na dor e agarrado nessa prisão mental. Muitas das vezes nós não conseguimos entender porque estamos muito envolvidos na nossa dor. É isso que acontece. Às vezes, por isso que geralmente a gente tende a ter estratégias, pensamentos e posicionamentos muito, muito simples para o outro. E quando é com a gente não consegue com essa simplicidade, porque causa dor. E se causa dor, eu não consigo olhar de fora da situação. E aí o nosso convite de hoje, né, para fazer essa análise, para poder ter a coragem de tomar a iniciativa, de ter a coragem de reiniciar se não está dando legal, se não está dando certo, não esperar a virada do ano, né? Porque daqui a pouco começam as piadas, então é Natal o que você fez, né? E a gente não precisa de esperar o Natal para fazer algo, para poder recalcular o que a gente gostaria de fazer daqui para frente. Todos os dias é um dia de recomeçar. Todos os dias nós podemos nos permitir esses recomeços, essas novas oportunidades, estes novos conhecimentos, porque às vezes está faltando só uma virada de chave para você conseguir concretizar aquilo que você tanto deseja. Concorda, Dani? Totalmente. Eu tô só me observando nos últimos tempos, eu mudo de perspectiva assim, ó. Assim, quando eu vejo, que não sei o quê, e aí como a gente vai ficando muito bom em se vigiar, né? De repente eu trago uma perspectiva para coisa, aí eu falo, não, eu tô numa perspectiva de escassez, eu não preciso disso, eu posso olhar assim. Ou eu posso olhar assim. E aí, cada dia eu vou olhando do jeito, porque o geminiano é tudo maluco, vai olhando tudo um monte de jeito. E tá tudo bem, faça as pazes com isso. Isso é a capacidade de analisar. Mas vai dando um passinho de cada vez para frente, vai andando. E aí você falou uma coisa que eu acho muito legal a gente falar sobre isso aqui. Você falou numa outra abordagem, mas eu quero trazer essa abordagem também, porque eu acho que acaba, de certa forma, prejudicando muita gente. Que é assim, eu faço, não saio do lugar. A gente está vivendo um momento da síndrome do pensamento acelerado, que a gente está tão acelerada, tanta tela, informação bombardeando, demanda, e presente de Natal, e Black Friday, e não sei o quê, e todas essas informações rodando na nossa cabeça. E aí a gente está mentalmente tão acelerado, e aí a gente começa a fazer as coisas se atropelando, sem sair do lugar. Só que será mesmo que você não está saindo do lugar? Tem certeza? Ou será que você está sendo imediatista e querendo resultado para ontem?
o que é muito natural com o nosso estilo de vida, tá? A gente vem, eu e a Joelma, pelo menos, não sei o pessoal que está aqui, a gente vem de uma época que a gente escrevia uma carta para uma pessoa e aí tinha que esperar semanas para receber a resposta da carta, né? E aí veio os pagers, né? Que aí você manda mensagem, né? Nem me lembro como é que fazia para mandar mensagem no pager, tinha que ir lá no orelhão e mandar mensagem no VIP, no negócio. E aí a gente evoluiu para a era do WhatsApp. E aí agora a gente tem um WhatsApp e se a gente não vê os dois risquinhos ali de azul rápido, a gente está estressado. Por que ela não está mais vendo? Está online? E aí a gente recebe a resposta e a gente ouve no acelerado, 2 vezes mais rápido do que o que aquilo é. Olha como a gente está, gente. A gente quer para ontem, a gente quer a resposta, a gente quer agora, não consegue nem ouvir a resposta que a pessoa deu com o tom dela, não, você acelera para ouvir logo. Então, será que você não está tentando acelerar a resposta da vida para aquilo que você está fazendo também? Porque existe a minha iniciativa e eu fazer tudo que eu posso com os recursos que eu tenho. Agora, existe o tempo de Deus também. Existe o tempo do universo. Não adianta querer atropelar o processo. Não adianta querer botar a semente na terra hoje e achar que amanhã você tem um abacateiro dando abacate em casa. Não vai ter. Tem que botar, tem que plantar, tem que regar, tem que arar, tem que botar nutrientes, tem que, né? Tem que ficar ali cuidando. Aí, de repente, começa a ir sozinho o negócio. De repente, o negócio, a árvore começa a crescer sozinha. Já não precisa ficar regando. Já não, quer dizer que também só porque a árvore está crescendo sozinha já vai dar fruto? Não, ela está ali desenvolvendo, ela está ali crescendo, o seu projeto está ali começando a engatinhar, começando a andar. E aí, o que mais que eu posso fazer para acelerar isso aí? Colocar um fertilizante, o que mais que dá para fazer? Como que eu posso investir no meu projeto pessoal? Não adianta ficar guardando dinheiro e não investir em você mesmo, no seu processo, no seu próprio projeto social, né? No seu próprio projeto pessoal. Se você tem um projeto pessoal seu e não investe nele, está ali guardando dinheiro, você está guardando dinheiro para quê exatamente? Né? Eu tô falando isso porque eu tô falando de mim, tá? Então, assim, eu só tô dando um exemplo básico que é o mais fácil que tem, que é o meu. Então, assim, e agora eu me perdi. Pode falar isso. Dani, mas você falou uma coisa legal, porque quando nós começamos a entrar na dor que as coisas não estão acontecendo, é legal a gente avaliar se a gente não está fazendo comparação. Não está acontecendo em relação a quê ou a quem. Que é um outro momento também que nos leva a entrar em dor. Quando nós começamos a comparar, geralmente somos injustos com a gente mesmo. Porque nós estamos comparando somente os resultados que o outro teve e não conhecemos e às vezes ignoramos a trajetória que ele precisou de passar para chegar naquele lugar que ele chegou. Ou seja, quando nós olhamos somente o resultado, tendemos a ser injustos com a gente mesmo e aí vem a dor. Porque a comparação não tem como você se comparar, por mais que você tenha feito a mesma coisa que a pessoa, por mais que você tenha começado no mesmo tempo que a pessoa, a sua vivência é uma, a minha é outra. A forma que nós vamos analisar e passar a vivenciar cada experiência é diferente. A região que nós moramos é diferente. Tudo isso interfere, influencia dentro da nossa desenvoltura em tudo que a gente faz. Se nós olharmos somente o resultado do outro, ignorarmos tudo isso, nós estamos ignorando a nossa história. E se nós estamos ignorando a nossa história, nós perdemos a nossa força. Porque a nossa história é a nossa raiz. Se eu quero somente chegar no resultado ignorando aonde que eu estou ali plantado, vamos assim dizer, falando das nossas raízes, da nossa história, eu vou ser cada vez mais injusta, eu vou ficar cada vez mais com impotência, porque se eu não sei, não reconheço a minha raiz, a minha força, eu não tenho como crescer, eu não tenho como ter potência e nem gerar frutos. E quando nós entramos na raiz, nessa questão da comparação, nós vamos ali ignorando e não levando em consideração as nossas raízes. E por isso que é tão importante esse trabalho de autoconhecimento, da gente fazer essa volta, né, para dentro, para o nosso interno, para este reconhecimento das nossas forças, das nossas habilidades. Quando nós entendemos quem somos, depois fica muito mais fácil para dar os próximos passos. E quanto mais eu me conheço,
menos necessidade de aprovação do externo eu tenho. E mais eu consigo me validar, entendendo que ali eu preciso de melhorar um pouco, aqui eu já tenho o que eu preciso para fazer o próximo passo. E se eu não tenho, o que eu preciso fazer para ter. Mas isso é o trabalho do autoconhecimento que vai nos ajudar. E isso é a coragem de recomeçar dia a dia, quando percebemos que estamos insatisfeitos, quando a coisa não está indo para o lugar aonde eu gostaria que fosse. E aí, não desconsiderando aquilo que você disse que é de extrema importância, o tempo de plantar e colher. Esse tempo, se nós ignoramos, grande parte das vezes nós precisamos depois de voltar atrás. Porque vai ter alguma coisa ali que uma etapa foi pulada, foi desconsiderada e que pode ser aquilo que precisaremos mais à frente. Mas isso é claro que nós vamos nesse automático, né? Nesse automatismo que está acontecendo tudo nesse momento e não temos esse entendimento muitas das vezes. E é por isso que nós estamos aqui numa terça-feira para fazer esse bate-papo, para poder expandir um pouquinho mais desse olhar para vocês que vêm aqui nos prestigiar, estar conosco nas sextas-feiras, para fazer essa reflexão junto com a gente, né, Dani? Exatamente, né? É uma questão de dar start no seu processo e no seu processo de conquistar a sua felicidade, cara, a sua liberdade de ser quem você é, de fazer aquilo que você gosta. E tá tudo bem se aquilo que você gosta hoje não seja o que você gosta amanhã. Às vezes você vai cansar do que você estava fazendo, achar outra coisa mais legal. Não tem problema nenhum. Eu com meus odus lá já entendi. Eu sou a pessoa do constrói, desconstrói, reconstrói, desconstrói, faz outro, vai, zero, e vai, chuta o balde, começa tudo de novo. E tem que fazer as pazes com isso, às vezes. Na verdade, para mim, eu acho que isso é um grande dom. Hoje em dia eu enxergo isso, né? Eu me aceitei dentro disso. E eu vejo que as pessoas que vêm até mim para fazer o trabalho terapêutico normalmente estão precisando dessa força, dessa potência, para chutar o balde, para recomeçar, para encerrar um ciclo, para iniciar outro, para dar o próximo passo. E às vezes é muito desafiador, porque eu já construí tudo isso aqui, mas é o que você está afim de fazer? Não, não é o que eu estou mais afim de fazer. Então não adianta viver num castelo de areia, porque vai afundar. Não importa se você construiu uma vida incrível. Você está feliz ali? Não estou. Então como que você faz para mudar isso para melhor? Também não estou falando para chutar o balde e destruir o castelinho. Mas, sei lá, de repente você quer fazer uma coisa de concreto mais legal. Então, assim, como que você vai fazer isso? Como, pesquisa? Como que isso se solidifica para você num lugar que te deixa mais feliz? Numa atividade que te deixa mais feliz? Numa vida que te deixa mais feliz? Ah, não sei. E como seria a vida que você gostaria de viver se você não dependesse de dinheiro? Ah, mas eu dependo. Não, tudo bem, eu sei que você depende de dinheiro. E você está ganhando, e você está trabalhando, ou você está procurando uma maneira de fazer. Mas como seria a vida que você gostaria de viver se você não precisasse do dinheiro? Ah, seria assim, eu acordaria a tal hora, eu faria não sei o quê, e aí eu ia fazer não sei o que lá. Então, como que você faz para isso acontecer? E você ganhar dinheiro fazendo isso? Nossa, como que você consegue aproximar disso? Sem precisar chutar o balde, sem precisar que a sua vida atual fique insuportável. Porque o grande X da questão de começar hoje a buscar o próximo passo daquilo que você realmente quer é para não ficar tão sufocado. Eu não sei você, João, mas as pessoas vêm até mim e aí a gente está ali tratando. O que você sente? Estou sufocado, estou sufocada. A pessoa ela vem para consulta já sufocada. E não tem nada assim de errado na vida dela. Ela só não está satisfeita com a vida dela. Mas já não está satisfeita com a vida dela há muito tempo. Ah, mas é um negócio de família e a família toda depende de mim e não sei e até quando você vai botar a felicidade dos outros na frente da sua? Se é tão importante para a família, deixa a família tocar o negócio, vai fazer o teu. A gente precisa pensar na gente primeiro, porque se eu sou a âncora da família, se eu tô gerando para todo mundo, tem alguma coisa errada, eu tô prendendo os outros. Inconscientemente, eu tô fazendo uma armadilha ali, me prendendo e prendendo os outros em mim. São as prisões invisíveis. Como estruturar um caminho para sair disso? Sem
precisar passar por uma síndrome de pânico para entender que precisa sair disso agora. Se não for pelo amor, vai pela dor. Se não escolher fazer isso, eu tô sentindo que não tá mais dando para mim, não tô feliz trabalhando com isso. Vamos começar a procurar, vamos começar a estudar outra coisa, fazer um movimento para aquilo que eu realmente quero, não sei o que que é, vamos buscar. Se você não começa a traçar um jeito de fazer, ou tô fazendo o que eu gosto, mas ainda não dá dinheiro, como que você faz para fazer dar mais dinheiro? O que que tem que fazer? Ah, não sei, então vai procurar, vai estudar, vai achar um jeito de fazer. Eu gosto, se você gosta, não tá dando dinheiro, o que que vai acontecer? Ou você vai fazer o que tem que fazer para fazer dar dinheiro, ou você vai ter que arrumar um emprego para te pagar um salário, para tu poder se bancar. E aí vai ser mais difícil você fazer aquilo que você quer. No fim, você vai fazer o que você tem que fazer. Mas por que você não faz pelo amor? É. Não tá bom aqui, vamos estruturar um caminho. Tô tendo os sinais, tô sentindo que não tá bom. Como que eu me movimento? Não sei, mas eu vou começar a me movimentar de algum jeito. Antes de ser um negócio que te deixa louco. Faz sentido o que eu tô falando pra você? Dani, você falou muita coisa legal e eu vou resgatar lá desde o mapa de Odoo, porque uma das coisas que me ajudou muito, de verdade, para poder entender o meu processo interno, foi reconhecer o meu mapa, foi entender o que me trava. E foi muito fantástico, assim, foi mágico, na verdade. Porque quando eu percebi que o Odoo que me trava é aquele que geralmente deseja saber tudo o tempo inteiro, se sente inseguro, acha que tem que estudar mais, eu fui entender que essa é a minha qualidade e eu não vou conseguir mudar essa minha realidade. Portanto, o fato de eu querer aprender mais não anula aquilo que eu já sei. Eu parei de procrastinar justamente aí. Entendi quem sou eu verdadeiramente, porque vi como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono comigo mesmo, como as pessoas me veem, qual que é o meu projeto, propósito de vida aqui neste momento encarnatório. Entender tudo isso me ajudou muito a me fortalecer para saber quem eu sou, acolher a minha sombra, porque a luz a gente não precisa nem falar que tem que acolher, porque a gente acolhe, né, e sorri para ela, as nossas sombras, que a gente tem um pouco mais de dificuldade, e eu entendi que se eu nego a minha sombra, eu também não tenho potência na minha luz, porque cada pedacinho que a gente traz, ele tem ali um porquê de ser, ele tem ali uma função de me ajudar a cumprir aquilo que eu vim fazer. E esse autoconhecimento que você trouxe me lembrou disso, justamente, que é uma forma que a gente tem para conseguir fazer um movimento de acordo com o que a gente precisa, verdadeiramente. E aí, outra coisa que me chamou a atenção foi quando você falou da pessoa que vem te procurar, né? E dizendo, todo mundo precisa de mim, as pessoas dependem de mim. Pode ser somente que essa pessoa esteja vendo dessa forma e esteja se colocando nessa situação. Às vezes, ela tá naquela carência e na necessidade de fazer tudo para todo mundo. E como ela ainda não percebeu esse padrão, porque é difícil da gente perceber, ela continua acreditando que as pessoas são dependentes dela. E que se ela não fizer, o outro não vai fazer, o outro não vai dar conta. E ela acaba se colocando naquela função, naquele lugar de insubstituível e que todos dependem de mim o tempo inteiro. Na verdade, aí tem uma carência querendo falar por si, né? Ou um orgulho mal usado de acreditar que eu posso, eu sei, eu consigo, e o outro não. Ver que são dois extremos, que nenhum dos dois são saudáveis. Eu, nesse mesmo Odoo que me trava, né? É o Odoo que é o arquétipo de mãe, acreditar que é mãe não só das pessoas que estão no entorno, mas todo mundo que gosta. Acaba tendo muita força para querer segurar todo mundo o tempo inteiro. Aí vem também o orgulho mal usado. Quando eu entendi que no momento que eu quero fazer tudo para todo mundo, ao invés de ajudar, eu estou, de uma certa forma, atrapalhando o crescimento do outro, aí eu senti aquele impacto. E foi aonde eu consegui virar minha chavinha. De entender que o querer ajudar não é fazer para o outro. O eu ser amiga não é que eu tenha que estar no lugar do outro, eu posso estar com o outro. Ou seja, tudo mudou. A forma de olhar mudou. E se mudou a forma de olhar, mudou a forma de agir, a vida vai modificando. E aí nós vamos entendendo que ao redor também se modifica. Mas tudo isso precisa de ver de dentro para fora. É com trabalho de autoconhecimento, é com terapias, é com técnicas. Mas, primeiro,
é com querer. E esse querer, ele não tem como vir de outra pessoa que não da pessoa que quer verdadeiramente mudar, né? Que não de você que quer mudar. Se você quiser, o movimento acontece. Se você não quiser, pode ter tudo para poder acontecer, mas a coisa fica travada, porque você não quer. E aí não tem como, não tem o que precisa de ser feito para que você consiga fazer. Se não tiver o querer, não vai para lugar nenhum, concorda? Uhum. Sim. E é isso, né? Eu entendo que é desafiador querer cair para dentro daquilo que a gente quer na nossa vida, porque pra gente, quando a gente entra nessa do autoconhecimento, a gente é expulso de alguns paraísos, né? A ignorância é um paraíso ótimo, a gente finge que não sabe, finge que não vê, e tá ali, ó, Deus dará. E é tudo mais fácil, só que não. Porque você tá sofrendo ali, mas você não sabe que dor é essa, você não entende desse sofrimento, você não sabe por que tá doendo, é muito mais difícil de achar o caminho. Quando você começa a se conhecer, que é expulso desses paraísozinhos, você começa a perceber um caminho de saída para isso. Um caminho de melhora. Você começa a não saber como chegar lá, mas assim, que eu começo a entender o que eu realmente quero. Não aquilo que me disseram. Porque, como eu falei, é um fluxo de informação constante, bombardeio, e a gente é moldado a ser de um jeito, a ter uma vida ideal, a vida margarina lá, que é bom, e a vida deveria ser assim, ser assado, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, com tantos anos você tem que estar casado, tem que ter filho, tem que ter uma casa, tem que ter... E aí a gente vive preso dentro dessa bolha, e a gente nem sabe o que a gente quer. Porque às vezes a pessoa não quer nada disso, mas tá vivendo aquilo tudo e não tá feliz. Tô com emprego, tô casado, tô com filho, tô com isso, tô com aquilo. Não é nada disso que eu quero. Eu não tô vivendo a vida que eu queria viver de verdade. Por quê? Porque não parou para se conhecer. E aí começa a se conhecer, tá, beleza, amo a minha mulher, amo meus filhos, mas essa vida aqui não tá legal, acho que eu vou mudar para uma cidade menor, e aí de repente dá para fazer home office. Então, quando você começa a se conhecer e ver a sua necessidade real, o que realmente está te incomodando? Porque começa daí. O que está incomodando? Ah, não sei. Tá tudo ruim. Não, não tá tudo ruim. O autoconhecimento é isso. O que realmente está ruim? Porque tem coisa boa aí. Mas nem consegue ver, porque o que está ruim está tão forte, a pessoa não consegue nem enxergar. E aí começa a... Tá, o que está ruim aqui, aqui, aqui. Então vamos reestruturar isso, isso, isso. E como eu faço para ficar melhor? E como eu faço para ficar melhor? E o autoconhecimento, ele só te dá essa possibilidade de você andar na vida procurando ficar melhor. É doloroso no princípio, porque a gente tem que abrir mão de certas coisas que a gente está dependente de uma certa forma, que a gente achava que aquilo era importante pra gente, e não é. Muitas vezes é importante para o outro. A gente fica preso na felicidade do outro. Não importa o quanto a gente ame o outro, mas é a felicidade do outro. Deixa o outro com as coisas do outro e vai viver a sua. E aí, quando você deixa de viver a sua felicidade, porque você tem que alimentar a felicidade do outro, você nunca vai estar feliz. Vai estar preso dentro disso até quando? Então, assusta um pouco, né, esse movimento de ir lá fazer, de ir lá tomar essa direção. Então, as pessoas vão procrastinando a própria felicidade para ficar ali no paraísozinho dela, entendeu? Que é uma zona de conforto, eu entendo isso, mas assim, no fundo, a pessoa não está feliz. Lá dentro, ela não está feliz. Lá dentro, ela está insatisfeita, frustrada, não está gostoso. É um paraísozinho de ilusão. E aí, quando a gente abre mão dessas ilusões, quando a gente começa a cair na real, aí sim a gente tem a chave da liberdade da nossa vida. Mas precisa soltar essas ilusões. E para isso, a gente tem que querer abrir mão dessas ilusões. E não é fácil. Eu entendo. Se você está preso nessas ilusões, você está se vendo aí, não entra em dor por causa disso.
Mas entenda, porque há coisa melhor para você nessa vida. Pode melhorar, sempre pode. Precisa de coragem, precisa de força para soltar isso tudo. E o primeiro passo só você que pode dar. Para viver a vida que você quer viver de verdade. E não só tá aí, a Deus dará. Porque sentido da vida é a gente que dá. Mas a gente só consegue dar sentido na nossa vida quando o que a gente faz sentido pra gente. Quando o que a gente faz está sendo direcionado do coração. Senão nada faz sentido. Senão tudo é só para pagar conta, para sobreviver. E eu viajei aqui. Não, você falou uma coisa muito legal, né? Porque é muito simples e é tão complexo, né? Quando nós falamos a questão do fazer sentido, é muito simples tudo isso. Só que na hora da execução fica tão complexo, se torna tão complexo, porque a gente entra no emaranhado do tem o quê, precisa de ser aprovado, precisa de ser pertencente, dizem que não pode, isso é errado, isso é feio. Isso... Nós vamos entrando em tantas regras que são impostas socialmente, que acaba que nós vamos nos abandonando internamente. Porque, como você mesmo disse, às vezes a pessoa está nesse mundo dessa ilusão maravilhosa, fantástica, sorridente, mas internamente não está. Ou seja, não consegue sustentar por muito tempo aquilo que você não está vibrando. Porque vem um sofrimento. Vem um sofrimento e muitas pessoas acabam entrando em processos depressivos justamente porque deseja sustentar essa imagem para o externo, mas internamente está destruído. Internamente a pessoa sabe o que deseja, ela sabe que aquilo que ela está fazendo não está legal, mas aí não está conseguindo se apoiar, não está conseguindo se acolher. Por isso que o acolhimento ele é muito importante. Porque se eu consigo acolher verdadeiramente as minhas vontades, os meus desejos, parece um passo de mágica, mas não é. O entorno acaba depois entrando na mesma frequência e sintonia. Porque, primeiro, eu tive esse passo do acolhimento. Eu consigo ali me bancar e dizer, olha, isso para mim é legal, mas isso para mim não é legal. Eu sei que você acha que isso seria bom para mim, mas neste momento não é o que eu quero para mim. Quando nós conseguimos entrar neste lugar de assumir o que nós desejamos e o que nós não queremos para nossa vida, acaba que nós vamos nos acolhendo. E dentro desse acolhimento, nós temos força para nos posicionarmos, ainda que essa sua vontade ela seja só sua. Porque a sua vontade ela precisa de ser sua mesmo. Ela não precisa de ser de todo mundo, porque ela é para você. Quando nós temos esse entendimento, fica tudo mais simples, tudo mais leve. Mas eu sei que não é um passo muito simples do jeito que eu disse, né? A ação parece simples. Eu sei que essa tomada de decisão, ela, às vezes, ela tende a ser complexa pela dificuldade que nós temos de nos acolher verdadeiramente, de assumir verdadeiramente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, justamente porque deixamos ser levados pelo externo e vamos caindo nas nossas crenças, no inconsciente coletivo, no medo do não pertencimento. E aí eu volto a dizer aquilo que eu disse anteriormente, que vamos esquecendo das nossas próprias raízes. E se nós esquecemos das nossas raízes, nós não temos força. Se nós esquecemos de quem somos, qual é a nossa história, da nossa trajetória, nós não temos forças. E daí, se a gente não tem força, a gente não consegue progredir, a gente não consegue prosperar, nós não conseguimos gerar os nossos frutos. E aí que vem a nossa fala de hoje do não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recalcular a sua rota. Não tenha medo de voltar atrás, de pedir desculpa, de se arrepender, de fazer um novo movimento. E não precisa de esperar o novo ano começar. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser aqui, depois dessa live, você falar, olha, de fato, eu estou precisando de olhar isso aqui, que não está legal na minha vida, eu quero recomeçar, eu quero me dar uma nova oportunidade. E se não dá do jeito que você gostaria, não é que deu errado, é que não deu do jeito que você queria que fosse, mas foi do jeito que você precisava que fosse. Para a sua evolução, para o seu crescimento, sei lá para quê. O seu espírito sabe. E a gente, às vezes, quer querendo encontrar resposta no nosso racional. E nem tudo está no nosso racional. Nem tudo está na nossa mente. Nós precisamos de voltar para dentro do nosso sentir e aí vamos entender verdadeiramente por que aquilo está acontecendo. É só mais um aprendizado. A gente não pode
desanimar, a gente não pode desistir. E sempre é momento de recomeçar. É só você se dar essa permissão. E tá tudo certo também, né, Dani? Se arrepender. Nossa, você fala umas coisas tão bonitas, cara, tão gostoso. É isso, Jô. Eu tenho que ir, que eu tenho que atender daqui a pouco. Acabou que foi gostosa pra caramba a live, né? Você vê que a gente, vamos falar de que é sempre toda semana, né? A gente foi meio de surpresa, sem saber vamos ou não vamos, então Vamos, não vamos, senão o vamos, pessoal vai vai dar, xingar não os vai dar, vai reviews. dar, não vai dar. E aí a gente vai falar de quê? Mas do que eu vou falar, né, Jô? Hoje foi assim, vamos falar disso aí, mas qual é a pauta? É isso. Aí tinha uma frase, aí assim, tipo. E aí, quando vê, a gente conseguiu. Quando E vê, assim a gente que é, né? desenvolve e assim a gente vai, tá vendo? Começando toda terça-feira, 19 horas, a gente recomeça o Direto no Ponto. A É isso live aí. que em 10 minutos eu tenho a sensação que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, mas a gente fica aqui falando de novo, falando de outro jeito, pra ver se entra na nossa cabeça mesmo, né? O nosso ouvido está mais próximo da nossa boca, né? Então, assim, tudo vai e volta. E agradecer as pessoas que entraram, que mandaram os coraçõezinhos, que estiveram aqui conosco. Aquelas que não conhecem do trabalho da Dani, começa a acompanhar ela no Instagram, tem muita coisa legal. E aí, nós esperamos vocês na próxima terça-feira. Vamos ainda definir o tema. Quem quiser também opinar sobre o tema, deixar lá depois os comentários, fiquem à vontade. Esse é um bate-papo para a gente mesmo, para todos nós, para eu e a Dani poder nos ver um pouquinho, né? Que ela está longe. E também para vocês que gostam aí desse tema de autoconhecimento, de temas terapêuticos. É isso aí. Mais alguma coisa, Dani? Obrigado, Jô, pela parceria. Obrigado a todo mundo por acompanhar a gente. E semana que vem tem mais. Estamos aqui às 7 horas com o nosso Direto no Ponto, momento adorável da semana. Jojo, beijo pra você, Tchauzinho. beijo pra vocês, pessoal. Tchau, Até semana que pessoal. vem.